Bom dia. Para quem estiver assistindo esse vídeo, meu nome é Anderson Ribeiro e estou aqui com a minha colega. Fabíola Nayane, aluna do curso técnico em meio ambiente. Somos estudantes do IFCE Campus Acaraú e este vídeo seminário faz parte da disciplina de Ecologia Geral e temos como tema petróleo e problemas ambientais. Então, no dia 30 de agosto de 2019, surge no litoral da Paraíba manchas de óleo. O que parecia ser uma poluição localizada foi se tornando mais abrangente. Na segunda semana, 6 estados já tinham registro de manchas de óleo. E nos meses seguintes, toda a costa nordestina. Para vocês terem uma ideia, cerca de 4.000 quilômetros foram atingidos. Então, desse vazamento, 5.000 toneladas de óleo foi um dos maiores desastres ambientais do litoral brasileiro, atingindo 130 municípios em 11 estados, os 9 do Nordeste e 2 do Sudeste, que são eles Rio de Janeiro e Espírito Santo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, os danos do litoral do Nordeste vão durar décadas. Esse gráfico mostra o status das praias por dia durante o mês de outubro do ano de 2019. Como vocês podem observar, do início ao final do mês, houve um aumento de praias com manchas de óleo. Na parte superior, em azul claro, representa praias observadas com a ausência de óleo. Na parte mais abaixo, em azul escuro, representa as praias observadas e com a presença de óleo. Esses dados observados entre os dias 6 e 14 representa praias em processo de limpeza. Observem que a partir do dia 16 não há registros dessa monitoração. No seguinte gráfico, mostra o número de localidades afetadas por manchas a cada dia. Desde o dia 30 de agosto, data que surgiram as primeiras manchas no litoral da Paraíba, até o dia 28 de outubro de 2019. Cada pontinho desses de tonalidade escura, aqui no gráfico, representa novo local atingido pelo óleo. Se vocês observarem, poderão visualizar que no dia 21 de outubro, com quase 2 meses depois, foi observado 17 novos locais atingidos, o maior de quase 2 meses de observação. Então, fica notório que esse vazamento foi de grande proporção e que esse óleo foi se expandindo aos poucos em direção ao litoral nordestino. A evolução das manchas, certo? Elas iniciam na Paraíba e depois se expandem e surgem em praias de Pernambuco, Sergipe, atingindo os litorais do Rio Grande do Norte, Ceará, subindo para o Piauí, Maranhão. Como vocês podem ver na parte inferior do mapa, no final de setembro, começam a ser vistas no litoral da Bahia. E no começo de novembro, nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Então, pessoal, no decorrer desses meses, voluntários, juntamente ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, veio realizando a limpeza dessas praias atingidas, ao retirar o petróleo cru que se acumulava nas mesmas. Os municípios também fizeram o seu papel, auxiliando na limpeza, certo? Na coleta, no caso, desse petróleo cru, e armazenamento temporário. Como faltava a destinação final, as fábricas de cimento do Nordeste receberam esse petróleo e utilizaram no processo de fabricação do cimento. Bem, pessoal, para nos ajudar a entender melhor o impacto desse desastre ambiental, iremos falar um pouco sobre o que é o petróleo. Apesar de já haver registro de contato e uso com petróleo desde a pré-história, passando pelas civilizações antigas, principalmente na forma de piche, o petróleo só passou a ser explorado comercialmente no século XIX, perdão, mais especificamente na data de 1859, onde um cara chamado William Drakes perfurou os primeiros poços nos Estados Unidos. Basicamente, o petróleo é uma massa homogênea formada pela mistura de moléculas de carbonos e hidrogênio, que chamamos de hidrocarbonetos, e uma quantidade de outros elementos, como oxigênio, nitrogênio e enxofre, que são oriundos da decomposição de matéria orgânica que se deposita no solo ou no fundo oceânico. Ao longo do tempo, a pressão do sedimento vai provocar a formação dessa matéria orgânica nesse petróleo. Uma jazida de petróleo pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir, tornando assim um recurso não renovável, pois não há tempo suficiente para repor suas reservas. Nessa figura, temos mostrando a localização e uma torre de extração do petróleo em uma zona terrena. E nessa próxima, mostrando a localização e uma plataforma de extração no oceano. Vale destacar que o petróleo ele não é encontrado na sua forma pura, ele sempre pode estar associado a gás, a uma pequena quantidade de água e outras impurezas. Sobre as propriedades deste petróleo, irei comentar algumas. Entre elas, a gente tem a oleosidade e a viscosidade, que dão esse aspecto, essa consistência e a sua dificuldade de escoar, tornando assim ele um pouco pegajoso. Ele tem uma tendência a ficar impregnado, por exemplo, nas penas de aves. Apresenta um odor característico e sua coloração pode variar do incolor ao preto, apesar de a gente já estar acostumado com apenas a cor preta. É um material altamente inflamável, ou seja, tem grande risco de combustão e é insolúvel em água, ou seja, ele não vai se dissolver, não vai misturar com a água e apresenta uma densidade menor que o líquido. Por isso que quando ocorre vazamento, a gente observa a formação de manchas, ou seja, o petróleo boiando sobre a superfície da água. Do ponto de vista químico, é importante destacar que essa mistura de hidrocarbonetos vai apresentar vários tamanhos e formatos diferentes. E isso interfere nas propriedades e efeito desses compostos, além do produto que ele vai ser formado. Nessa
4 ilustrações, podemos observar 4 tipos principais de hidrocarbonetos. Os parafínicos, são de cadeias abertas, os naftênicos, que são de cadeia fechada, os aromáticos, que são derivados do benzeno, que iremos falar mais à frente um pouco melhor sobre ele, e o asfáltico, que apresenta uma cadeia enorme, tanto ramificada, fechada, como aromática. De acordo com o tamanho do hidrocarboneto, o petróleo, após ser extraído, ele vai ser levado a uma refinaria, onde, de forma simplificada, irá passar por um processo de destilação fracionada. Os hidrocarbonetos de moléculas pequenas vão formar os gases. No caso, um que a gente utiliza é o gás de cozinha. Os de tamanho médio vão formar produtos líquidos, como solvente, combustível, querosene. À medida que aumenta o tamanho, eu vou formar óleo diesel, lubrificante, e os muito pesados, ou seja, de tamanho grandes, vão formar o asfalto, o que a gente também pode chamar de piche. Então, temos em vista o petróleo e os problemas ambientais. Qualquer tipo de derramamento de petróleo nos oceanos é considerado uma catástrofe ambiental. Os impactos ambientais causados pelo derramamento de petróleo são incalculáveis. A mancha de petróleo que se propaga pelo mar, além de contaminar a água, afeta o ecossistema marinho, a saúde e a economia local. Certo? Citarei alguns exemplos do que ocorre quando esses impactos acontecem. Então, o petróleo derramado se espalha pela superfície da água, formando uma camada superficial, que impede a passagem da luz, afetando a fotossíntese e destruindo o plâncton. Essa fina camada que se forma também impede a troca de gases entre a água e o ar. Os peixes, quando em contato com o petróleo, morrem por asfixia, certo? Pois o óleo se impregna nas suas brânquias, impedindo sua respiração. Além de se intoxicarem, as aves marinhas ficam com as penas cobertas por petróleo, não conseguindo voar e nem regular a sua temperatura corporal. Assim também como os mamíferos marinhos, ocasionando a sua morte. O derramamento de petróleo prejudica não só o ecossistema marítimo, mas também afeta as comunidades costeiras, onde vivem famílias, certo? Através da pesca. O petróleo libera também o benzeno, que é uma substância cancerígena, que em contato com os seres humanos pode causar o câncer. Atualmente, o petróleo é o recurso que regula a nossa economia mundial. Mas, ao longo da sua história de extração, houve inúmeros acidentes e desastres ambientais provocados pelo derramamento deste óleo. É fácil encontrar na internet lista com os 10 maiores derramamentos da história, o que equivale a quase 70% de todo o impacto ambiental registrado nos últimos 70 anos. Agora, eu vou citar alguns dos maiores. Em primeiro lugar, que é considerado o pior vazamento de petróleo da história, ocorreu durante a Guerra do Golfo, no país de Kuwait, mais especificamente na zona do Golfo Pérsico, em janeiro de 1991.
Mas este não foi um acidente, ele foi proposital, onde as forças iraquianas, ao se retirarem do local, abriram todas as válvulas dos poços de petróleo e oleodutos desta região, provocando, sim, a liberação de um volume de 1.360.000 toneladas de óleos em pleno Golfo Pérsico, afetando toda a vida selvagem dessa região. Outro também que entrou para a história, e é um pouco recente, alguns podem até se lembrar das notícias que passavam na televisão, foi o de Horizonte em Águas Profundas, em abril de 2010, onde um vazamento de gás provocou uma explosão de uma plataforma de exploração chamada Deepwater Horizon, que fica a cerca de 8 quilômetros da costa do estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Essa zona marinha é denominada Golfo do México. Além da morte de 11 pessoas que estavam nesta plataforma, este acidente provocou um vazamento de quase 41 milhões de litros de óleo, afetando uma área de 1.000 quilômetros de costa. Outro que também entrou para a história foi o de Stock 1, em Campeche, também na zona marinha do Golfo do México, em junho de 1979, onde a plataforma mexicana Stock 1 se rompeu na Baía de Campeche, liberando um volume de 454.000 toneladas de óleo, afetando uma área de cerca de 1.600 km², por mais de um ano. Outro que também merece destaque foi o de poço de petróleo no Vale de Fergana, em Uzbequistão, em março de 1992, que é considerado um dos maiores acidentes terrestres, ou seja, não foi dentro do mar, do oceano, onde a explosão de um poço nesse Vale de Fergana liberou 285.000 toneladas de óleos, afetando uma das áreas mais densamente povoadas e agrícolas da Ásia Central. Outro que entrou para a história foi a colisão entre dois superpetroleiros gigantescos que, durante uma tempestade tropical, próximo às Ilhas Caribenhas de Tobago. Isso ocorreu em julho de 1979. Essa colisão, além de provocar a morte de 26 membros da tripulação, liberou um volume de 287.000 toneladas de óleo. No Brasil, também há registro de derramamento de petróleo ao longo da nossa história. Em 18 de janeiro de 2000, um oleoduto, que é o que faz a ligação entre a refinaria, no caso a Duque de Caxias, com o terminal da Petrobras na Ilha d'Água, foi rompido. Este vazamento liberou cerca de 1,3 milhão de óleo em plena Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, em 16 de julho, aconteceu o vazamento em uma refinaria de petróleo, também da Petrobras, na Baía do Rio Iguaçu, cidade de Araucária, estado do Paraná. Este vazamento liberou um volume de cerca de 4 milhões de litros e atualmente é considerado o segundo maior acidente ambiental provocado pelo petróleo da história do Brasil. Em primeiro lugar, ficou as manchas de óleo que chegaram no Nordeste em 2019, que iremos voltar a falar delas agora. Então, pessoal, a seguir destacamos algumas matérias de jornais. Certo? Quando o petróleo foi derramado no Nordeste. Nesse slide, traz uma notícia
de fevereiro de 2020, 5 meses depois de surgirem as primeiras manchas, para vocês terem uma ideia. Então, como vocês podem observar, ações para medir efeito de óleo em praias do Ceará não saíram do papel. Embora as manchas de petróleo cru tenham regredido, sequer foi possível mensurar os principais impactos que essa contaminação trouxe. Já essa notícia ressalta o reaparecimento de manchas de petróleo cru no litoral do Ceará. Em janeiro de 2020, alguns municípios ainda estavam sendo afetados, em localidades de Itarema e Amontada. Segundo especialistas, esse óleo pode afetar berçários naturais de espécies marinhas, como peixe, moluscos e crustáceos, organismos típicos daquela região, como nos manguezais. Vale reforçar que as nossas praias nordestinas não são compostas apenas por regiões de praias turísticas, mas também apresentam os manguezais e alguns bancos de corais. E mesmo após 5 meses, ainda não se sabia exatamente o tamanho do impacto. E mesmo após um ano, já em 2020, os danos ainda são percebidos. É possível observar resquícios de manchas de óleos em algumas praias. O governo brasileiro, através do meio ambiente, liberou uma nota apontando para a possibilidade deste óleo ser de origem venezuelana. Porém, após um ano de trabalho, a Marinha do Brasil encerrou as investigações sem encontrar os culpados pelo vazamento. Outra problemática desse desastre ambiental, além da falta de sua origem, é que mesmo após um ano, ainda não temos um diagnóstico que mostra o tamanho real do impacto, ou seja, o quanto que esses 5 mil toneladas de óleos nessas 130 cidades afetaram tanto o ecossistema marinho, como a saúde da população e a economia local. Vale destacar também que houve pouco auxílio do governo, através do Ministério do Meio Ambiente, onde era relatado que não era enviado equipamento de proteção suficiente para as equipes que estavam recolhendo esse óleo. E tanto que nas notícias era possível observar que a ação se resumia apenas a ONGs, equipe do IBAMA e a própria comunidade. Com isso, encerramos nosso vídeo seminário. Iremos deixar na descrição desse vídeo alguns links com as matérias que utilizamos para a produção desse material. Obrigado pela atenção de todos.